E como eu prometi também, hoje é dia de entrevista bastante importante aqui. A gente vai ouvir o governo do presidente Lula. O Acorda Metrópolis recebe o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência do Brasil, o Guilherme Boulos, que está aqui com a gente. Ministro, muito bom dia. De novo, né? A gente já esteve recentemente com ele, com o senhor aqui. Obrigada, viu, pela presença de novo. Obrigado, Nath. Carol, prazer estar com vocês aqui hoje. Ô, ministro, a gente estava conversando agora com um cientista político e depois com um internacionalista, muito sobre essa questão toda dos novos tarifaços e do quanto isso tem sido utilizado, antes mesmo das campanhas irem para as ruas, como pauta política e como pauta para as eleições de 2026. Queria ouvir o senhor é uma pessoa muito próxima ao presidente Lula, é uma pessoa que está ali dentro do Palácio do Planalto trabalhando por causa da Secretaria-Geral, certamente tem mais o que incluir aqui nessa discussão toda, principalmente sobre o quanto a participação da família Bolsonaro nessa discussão toda. Ano passado festeja o tarifaço, esse ano, como o Flávio é ungido por Jair Bolsonaro como pré-candidato, ele, na verdade, entende que é melhor ser contra o tarifaço. Queria te ouvir. Olha, toda a atuação do Flávio Bolsonaro nesse caso, Nath, ela é motivada pelo interesse pessoal, pelo interesse político, eleitoral dele. É um negócio impressionante o nível de hipocrisia, o nível de traição à pátria que a família Bolsonaro tem tido. Mas quando alguém da família Bolsonaro pega um avião para Washington ou para Miami, é recomendável que o povo brasileiro confira se a carteira está no bolso ainda, né? Se não tem um Pix, né, que foi tirado, se não tem uma tarifa de 100% que foi imposta. Porque no ano passado, eles atuaram publicamente para poder causar o tarifaço, as sanções contra o Brasil. Isso não é uma opinião. Tem vídeos, tem declarações do Eduardo Bolsonaro, do próprio Flávio Bolsonaro no Twitter, ali no dia do tarifaço, comemorando e agradecendo ao Donald Trump. Aí ontem ele tem a cara de pau, eu estava vendo as notícias ontem, de dizer que só quem quer o tarifaço é o Lula. Mas pera um pouquinho. O Lula foi o cara que combateu o tarifaço. O Lula foi o cara que enfrentou o Trump, pagou o preço, foi reconhecido internacionalmente como o único estadista que bateu de frente com o Trump, né? E aí, assim, é um nível de delírio. Eu acho que o bolsonarismo, ele debocha. Ele joga com as pessoas, com o cidadão, como se as pessoas não tivessem memória. E não estou falando nem da memória distante, da memória mais próxima, da memória da semana passada, sabe? Porque, assim, ontem eu vi uma outra declaração do Flávio, estava até comentando aqui antes de entrar, dele, no discurso dele no Congresso, falando porque está tendo corrupção no Brasil e cita o caso Master. Gente, isso é um romance de Kafka. Isso é surreal. O cara foi pego há pouco mais de um mês com áudio pedindo 140 milhões para o dono do Master. Aí ele tem a pachorra de falar do caso Master na terceira pessoa, como se ele não tivesse envolvido. Então, veja, é meio um universo paralelo do bolsonarismo, né? E que prejudica o Brasil. Isso nós não podemos negar. Não é inofensivo. Podia ser só uma caricatura, podia ser só uma piada. Infelizmente, não é só uma piada de mau gosto. Porque nós temos nos Estados Unidos um governo do Trump que se colocou como adversário de um projeto soberano do Brasil representado pelo Lula. E por interesses, não é só por ideologia e tal, também, mas é acima de tudo porque quer nossas terras raras, nossos minerais críticos, é acima de tudo porque sabe que o Brasil, pela sua dimensão, pelas suas características, pelo tamanho da sua economia, é o único país da América do Sul, talvez da América Latina, com condições de liderar um projeto independente, próprio, soberano em relação aos Estados Unidos. E eles, com a nova doutrina Monroe e com a Guerra Fria com a China, querem ter a América Latina como quintal. Então o Lula, o Brasil, na verdade, um projeto soberano de Brasil, é uma pedra do sapato do Trump. E aí ele vê o Flávio como uma forma de garantir os interesses. O Pix é uma pedra no sapato da Visa, da Mastercard, da American Express, das empresas de cartão. Isso eles já disseram, né? Os minerais críticos serem explorados, refinados, processados aqui no Brasil
Eles não querem, eles querem a lógica colonial da gente vender minério bruto para lá. Né? Então, o que está em jogo no fim do dia é um projeto geopolítico e um projeto de soberania do Brasil. Tá? E que o Flávio representa um Brasil ajoelhado, um Brasil colonizado, e o presidente Lula representa o Brasil que não fala fino com os Estados Unidos, não bate continência para a bandeira americana. A gente também está com a Carol Nogueira, que foi quem conseguiu a entrevista. Carol, repórter da coluna do Igor Gadelha. Muito bom dia, Carol. Bom dia, Nath. Bom dia, ministro. Obrigada por aceitar o nosso convite da coluna Igor Gadelha. Ministro, eu vou começar falando de uma pauta que está no Congresso Nacional e que foi a grande prioridade do governo Lula nesse primeiro semestre, que é a PEC do fim da escala 6x1, né, que foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora está travada no Senado. O presidente Davi Alcolumbre, inclusive, já sinalizou que não tem pressa para votar essa matéria agora. E aí eu queria saber do senhor, se o senhor considera que o presidente Davi Alcolumbre está impondo uma derrota aos trabalhadores ao não pautar o fim da escala 6x1, que é uma pauta que tem mobilizado aí o Brasil nesses últimos meses. Olha, o fim da escala 6x1, Carol, ela é uma pauta do povo brasileiro. O governo Lula não é o proprietário da pauta. O legislativo não é o proprietário da pauta. É uma pauta que veio da sociedade. O governo do presidente Lula teve o mérito de abraçar essa pauta. Ela veio lá do VAT com o Rick Azevedo, a Érica abraçou na PEC. Ou seja, mas é uma pauta que veio de trabalhadores e trabalhadoras, acima de tudo, mulheres, exaustas, né? Tendo burnout, tendo afastamento por ansiedade, por depressão. Aliás, ano passado nós tivemos recorde de afastamentos por problemas de saúde mental, 500 mil afastamentos de trabalho por essa natureza. É exaustão, é quem não tem tempo mais para viver. Não é? Quer dizer, você trabalhar para poder viver, normal. Só quem é herdeiro que não precisa. Agora, você viver para trabalhar é a situação hoje de 30, 40 milhões de trabalhadores no Brasil que estão numa jornada exaustiva. Por isso, eu assim, já disse e repito, não dá para aceitar que, por razões políticas menores, essa pauta fique travada no Senado Federal. E acho que a sociedade não aceita. O governo pretende, de alguma forma, pressionar? Tem como subir o tom em relação ao Senado para que essa pauta seja votada nos próximos meses? A gente tem aí o período eleitoral, né? Então, o Congresso em si vai dar uma diminuída no ritmo de trabalho. Olha, o que eu acho que o governo colocou como prioridade o fim da escala 6x1. E tem feito um apelo, faça um apelo público ao presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. Coloque para votar. Qual é a dificuldade de colocar para votar? Se ele é contra, não sei se é ou não se pronunciou, mas se ele é contra, vote contra. Se o Flávio Bolsonaro é contra lá no Senado, vote contra. Não é? Os senadores que são contra, votem contra. Agora, a sociedade, o trabalhador brasileiro tem o direito de saber. O que não pode é interditar a discussão que, como você mesma disse, hoje é a principal pauta da sociedade brasileira que está no Legislativo. A principal pauta. Como é que ela pode ficar na gaveta por um gesto menor? Uma birra, uma coisa de, sabe, eu quero brigar com o executivo. Brigar com o executivo é normal. Aliás, é normal. É normal que o presidente do Senado, ou o presidente da Câmara, o Legislativo, tenha críticas ao Executivo. E que representantes do Executivo tenham críticas ao Legislativo. Isso é parte do jogo democrático. Tá? As pessoas às vezes se incomodam muito com isso. Falam, nossa, não pode criticar. Por que não pode criticar? Eu acho que pode. Isso é parte da relação institucional saudável de uma democracia. O que eu acho que começa a ficar complicado é quando você pune milhões de pessoas por uma disputa política, né? Uma disputa entre poderes, e eu acho que a sociedade não aceita isso. Se engana quem acha que a sociedade não está vendo. Se engana quem acha que isso está naturalizado, as pessoas estão vivendo a vida, né?
Vá numa padaria, vá num ponto de ônibus, vá numa igreja, vá num bar, vá em qualquer lugar conversar com as pessoas. E teste para ver se as pessoas não sabem exatamente o que está acontecendo em relação ao fim da escala 6x1. Né? Então, eu acho que é uma necessidade para o povo brasileiro e nós vamos seguir trabalhando, insistindo, reiterando para que seja votado antes da eleição. Ministro, quando o senhor assumiu a Secretaria-Geral da Presidência, uma das missões que o presidente Lula te deu foi aproximar o governo dos motoristas de aplicativos, né? Tinha ali ainda uma certa distância. O governo anunciou diversas medidas, né, para os motoristas de aplicativos, né, uma vez que aquele projeto de regulamentação da categoria não avançou na Câmara, mas ainda existe uma queixa dos motoristas sobre a questão da remuneração. Né? O senhor acha que, apesar desses esforços, deu para aproximar os motoristas de aplicativos do governo? Isso pode ter efeito, né, nas urnas lá em outubro? Como que o senhor avalia isso? Carol, essa crítica que os motoristas e que os motoqueiros têm sobre a remuneração é justa. E nós trabalhamos arduamente para tentar ter uma lei que defendesse os trabalhadores de aplicativo. A famosa regulamentação. Uma lei que defendesse eles. Infelizmente, o lobby da Uber, da 99, do iFood, da Kita, o lobby das grandes plataformas no Congresso foi brutal. Eles têm uma associação chamada Mobitech, que atuou e fez lobby para que não se aprovasse uma lei que fosse favorável aos trabalhadores. Essa é a realidade, isso precisa ser dito para as pessoas. Tá? Porque hoje, um motorista de Uber, pergunte, se tem algum nos assistindo, saberá disso. O motorista de Uber, às vezes, ele recebe R$1,50 por quilômetro. Ele rejeita a maior parte das corridas que chegam para ele porque dão prejuízo. Não é nem que ele vai ganhar pouco, ele vai ter prejuízo. Porque qual é o caso do motorista de Uber? Diferente de outros trabalhadores, ele é que arca com os custos de trabalho. O carro é dele, a manutenção é dele, a gasolina é dele, se fura o pneu é problema dele, se tem um acidente é problema dele. A Uber não entra com nada, a Uber não enche um tanque de gasolina. E aí vai e quer cobrar desse trabalhador uma taxa de retenção de 40%, 50%, pagar para ele R$1,50 por quilômetro, R$1 por quilômetro. Isso é esculhambação. Motoqueiro, a mesma coisa. Agora, o iFood inventou uma coisa chamado Mais Entrega. Eles estavam pagando R$ 7,50 como o valor mínimo, a remuneração mínima por entrega para o motoqueiro. Agora eles fazem o seguinte, se você quer ter mais entregas, vamos supor, Carol, você é uma motoqueira entregadora. Em vez de receber 10, você vai receber 20, 30 no dia, entregas, você vai ser prioridade ali do algoritmo, mas aí no Mais Entrega você recebe R$3, R$3,50. Olha o nível. Isso está acontecendo. Tá? Eu tenho conversado com entregadores no Brasil inteiro. Você quer ser prioridade do algoritmo? Eu rebaixo o seu rendimento em 50%. Aí, olha o dilema que fica na cabeça do entregador. Se eu não entro no Mais Entrega, para não aceitar esse tipo de precarização, eu vou receber muito menos corrida do que eu recebia antes. Para receber uma remuneração minimamente decente, ainda baixa, defasada. Se eu entro no Mais Entrega, eu vou ter trabalho para caramba e vou ser esfolado e trabalhar 2 vezes mais para ganhar o que eu ganhava antes. Olha o que uma plataforma com lucros bilionários, aliás, adora dizer que é brasileira, de fato é de origem brasileira, que bom, tecnologia brasileira, mas foi vendida para Prosus, é capital holandês, hoje, controle de capital holandês. Então, assim, não dá para você olhar para isso e falar é normal. Então, nós vamos seguir na batalha para melhorar a remuneração. Agora, isso não depende de uma canetada do Lula. Se dependesse, estava feita. Garanto a vocês. Isso depende da aprovação de uma lei no Congresso. E o lobby deles no Congresso é forte. O que depende da gente? E que a gente fez? Todas as medidas para poder apoiar esses trabalhadores, olhar para eles, reconhecê-los, que não precisam aprovar lei. Por exemplo, parada certa. Estamos inaugurando vários. Eu, como não sou candidato esse ano, ainda posso inaugurar a obra depois do defesa eleitoral. Então, estamos inaugurando vários parada certa.
né? Vamos fazer 100 no Brasil. O que é o Parada Certa? Ponto de apoio para motorista e para motoqueiro, com banheiro, vestiário, Wi-Fi, televisão, ponto de descanso, copa e cozinha para poder comer, um espaço que hoje as pessoas não têm, esses trabalhadores, para usar o banheiro, ficam na rua o dia inteiro. Para usar o banheiro tem que ficar se humilhando, às vezes, para um comerciante. Tá? Então, ou seja, estamos criando 100 no Brasil. Vou inaugurar agora, semana que vem, Salvador, Recife, Natal, já inauguramos Mauá, vou inaugurar ainda essa semana São Bernardo do Campo, lá no ABC. Parada Certa. O que mais que nós fizemos para os motoqueiros? A normativa do SUS, quando o motoqueiro tem acidente, vocês sabem que é, infelizmente, nas grandes cidades, muito comum acidente de moto, às vezes grave. Ele ia para a UPA, era atendido, né, um atendimento normal, no prontuário dele e tal, um acidente comum. A partir de agora, na verdade, já há 2 meses, né, já está sendo assim, o motoqueiro tem um acidente em trabalho, vai constar no prontuário dele acidente de trabalho. O que quer dizer isso? Ele vai poder buscar os direitos dele na Justiça Trabalhista. Né? Nós fizemos, junto com a Senacom, no Ministério da Justiça, uma portaria da transparência. O que é a transparência? A partir de também já 1 mês e meio atrás, já está valendo, prestem atenção nisso, quando vocês pegarem um Uber, vai aparecer lá no celular, no aplicativo, quanto que o motorista está ficando e quanto que a Uber está pegando. Quando vocês pegarem um iFood, pedirem em casa um delivery, vai aparecer quanto que o restaurante está levando, quanto está ficando com o motoqueiro e quanto o iFood está embolsando. Transparência ao consumidor. Né? Isso já está valendo, o iFood e a Kita demoraram mais a cumprir, a Uber e a 99 estão cumprindo. Se instalou um procedimento, nós anunciamos há algumas semanas, para poder multá-los, multas de até 14 milhões de reais, passaram a cumprir parcialmente. Conversei com o Morishita, que é o secretário nacional do Direito do Consumidor, anteontem, disse que estão cumprindo parcialmente. Né? Ou seja, nós conseguimos também, esse é um ponto muito importante, lançar o MOVE. Tá? O MOVE é um programa, pela primeira vez, o motorista de Uber e agora o motoqueiro, porque nós lançamos o MOVE Motos lá no Palácio com o presidente Lula, vão ter um apoio do governo do Brasil para poder comprar o seu instrumento de trabalho. Eu não sei se vocês sabem, muitos motoristas de Uber, eles alugam carro. E às vezes passam 2 horas por dia trabalhando para pagar a diária do carro, só para pagar a diária. Nós fizemos um programa para esse cara poder comprar o carro dele, pagando de prestação menos do que ele pagava de locação do carro. 72 vezes para pagar, 6 meses de carência, juro menos da metade do que o juro do mercado das concessionárias. Né? Teve alguns problemas, é preciso dizer, no processo inicial, porque os bancos não estão acostumados a dar crédito para trabalhador informal. Mas isso está resolvido, que é também uma reclamação. Foi uma reclamação justa, digo aqui, mais uma vez, justa, dos motoristas. O dos motoqueiros ainda não começou as vendas, vai ser logo mais. Mas dos motoristas, o que aconteceu? Lançou o programa, botou, chegou, foi para os bancos, inclusive os bancos públicos, tá? Várias coisas, ficavam olhando o score do cara. Porque o rate, porque a taxa de risco, ou seja, e aí negavam o financiamento das pessoas por causa disso. Agora, espera um pouquinho, se você tem um fundo garantidor público, dinheiro da União, do contribuinte, um fundo garantidor justamente, se você tem já o spread bancário garantido na operação, então, nós temos tido reuniões, inclusive com os bancos, para poder falar, olha, isso tem que andar, já aumentou, já melhorou, do fim da semana passada para cá, começou a ter uma melhora, ainda está insuficiente o ritmo das operações, mas nós estamos fazendo um ponto de controle. Tive uma reunião com o presidente ontem para apresentar essa situação, tivemos reuniões de ministros ontem com os bancos para também tomar medidas, então está destravando as questões do MOVE. Ministro, o presidente Lula sempre fez muitas críticas ao ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e indicou Gabriel Galípolo, esperando ali uma mudança de postura, sobretudo em relação aos juros. Só que a gente está vendo aí que os juros não tem uma queda de juros, né? A gente hoje está numa casa de 14,25%. O senhor
acha que a gestão Galípolo ficou abaixo das expectativas? Bem abaixo. Muito abaixo. E não tem essa, porque o Campos Neto foi indicado pelo Bolsonaro e nós criticamos ele justamente. Aliás, as relações que tem com os banqueiros e tal, porta giratória e por aí vai. Não é porque o Galípolo foi indicado pelo governo do Lula que nós não vamos criticar a atuação dele. Né? Tem que ser criticado. Muito abaixo. Esse juro é escorchante. Deveria ter começado a baixar antes, deveria ter baixado mais. Essa é a realidade. E acho que foi uma decepção. Né? O presidente Lula indicou ele com uma expectativa de que ele trabalhasse para poder baixar os juros no Brasil. Gente, assim, o Brasil estar crescendo mais de 2% ao ano, em média, 2,5% ao ano nos 3 anos Lula, é um milagre com a taxa de juros que a gente tem. Né? É a mesma coisa de você estar ganhando uma corrida de 100 metros carregando um elefante nas costas. Né? É isso que está acontecendo com o Brasil, porque essa taxa de juros que nós temos, ela está fora do padrão internacional. Ah, mas porque o risco país... Espera um pouquinho, a gente poderia listar 10 países que têm um risco país maior que o do Brasil e uma taxa de juro menor. Ah, porque as forças de mercado... Acho que nem a velhinha de Taubaté acredita que taxa de juro é definido só pelas forças invisíveis do mercado. Ela tem, logicamente, tem fatores de mercado, tem fatores de oferta e procura, aquece e desaquece a economia, né? Tem a atuação, o papel da taxa de juro para poder conter a inflação. Agora, sobretudo quando a inflação é uma inflação de demanda. Né? Se você ainda tem capacidade ociosa na economia, ainda tem parte da economia brasileira a partir do crescimento, né? O motor principal da inflação é uma inflação de custo. Não precisa ser economista para saber disso. E aí, portanto, o papel da taxa de juros para poder comprimir demanda e incidir na inflação é um papel muito menos significativo. Hoje tem um papel que é utilizado em relação ao câmbio. Agora, veja, nós temos que nos perguntar por que o câmbio brasileiro é tão volátil e precisa de uma taxa de juro de agiota, né, para poder se manter. Por quê? Porque nós temos algo se retroalimentando. A taxa de juro, ao ser uma coisa atraente, ela atrai capitais especulativos de curto prazo para poder ganhar com os juros brasileiros. E esses capitais especulativos de curto prazo, com os seus movimentos, também geram volatilidade no câmbio. É o rabo abanando o cachorro. Então, veja, é inaceitável que um trabalhador tenha... A gente pode criar desenrola 1, 2, 3... Se não tiver uma redução na taxa de juros, você vai ter um endividamento alto na sociedade brasileira. Tá? Um trabalhador, ele para poder... Não estou nem falando de comprar uma casa ou comprar um carro. Para ele poder fazer uma compra a crédito, tem que pagar um rotativo do cartão que não existe. Eu estava vendo uns dados comparativos que é inacreditável. Vou dar um exemplo de um banco estrangeiro, pega o Santander, que tá entre os principais bancos com atuação no Brasil. Aliás, o maior lucro do Santander no planeta é no Brasil, não é na Espanha ou em outras praças. Para a mesma linha de crédito para a pessoa física, a taxa de juro que o Santander cobra na Espanha é 3,5% ao ano e no Brasil 65% ao ano. Isso não é só o Santander, tá? Digamos, todos os bancos internacionais têm essa discrepância. Como é que pode, gente? Quase 20 vezes mais para a mesma linha. E para este público do financiamento, uma inadimplência muito semelhante Brasil e Espanha. Assim, e aí você vai dizer que isso são só as forças do mercado? Quer dizer, olha, não cola. Não cola, e por isso te digo aqui com todas as letras, eu acho que a atuação do Banco Central, também sob o comando do Galípolo, ficou muito aquém do que poderia ser para poder estimular a economia brasileira e reduzir as taxas de juros. A gente está encerrando, hein? Última perguntinha daí, e eu tenho uma pergunta do chat também. Tá, perfeito, Vai. vamos lá. Ministro, o senhor também é uma das
dos porta-vozes, né, do presidente Lula naquela plataforma que foi lançada, um dos idealizadores. E a gente sabe que o bolsonarismo criou uma rede de influenciadores muito fiel, né, que eles têm uma capacidade de comunicação nas redes muito grande. O porta-vozes do Lula está conseguindo competir com essa base fiel do bolsonarismo? Está conseguindo fazer frente na comunicação? Está começando, Carol, porque é uma questão de método. Para as pessoas que estão nos assistindo entenderem o que é o porta-voz do Lula. Como é que o bolsonarismo opera na rede? Tá? Com unidade narrativa. Isso tem sucesso. Então, você pega... Isso é a lógica do algoritmo da rede social. O que o algoritmo privilegia? Se hoje está todo mundo falando do Messi, e eu falar do Messi aqui e botar na rede social, o Instagram vai entregar mais o meu vídeo do que se eu falar do Neymar, que todo mundo já esqueceu, não lembra mais dele. Tá? Então, assim, vai... Por quê? Porque tem mais gente falando de um assunto. O algoritmo da rede, como uma IA, opera dizendo, então este é um assunto de grande interesse e ele entrega mais esse assunto. Como que o bolsonarismo faz para lidar com o algoritmo? A extrema-direita no mundo fez para lidar com o algoritmo. Então, eles operam unidade narrativa. Então, vamos todo mundo falar de detergente. Então, lá vai desde o Nicolas, o Flávio Bolsonaro, os vereadores deles lá no interior do Acre vão estar falando de detergente. Como que isso opera no algoritmo? Você abre seu celular, você vai ver um monte de gente falando de detergente. Enquanto muitas vezes à esquerda, cada um está falando da sua pauta, da sua questão, e a gente não unifica um tema. Isso é método de lidar com as redes sociais. Isso não tem nada a ver com fake news, com robô, que eles operam. É público e notório. Não é? Mas isso é um método de lidar com a lógica do algoritmo do Instagram, do TikTok, do Facebook, qualquer uma delas. Então, o porta-voz do Lula é uma iniciativa que nós tomamos na campanha do presidente para poder unificar a narrativa. Então, dizer, olha, gente, hoje um tema importante para nós falarmos é o fim da escala 6x1. E aí vamos lá, já são mais de 80 mil porta-vozes cadastrados em um mês. Né, tem sido um sucesso. Né, vamos chegar a bem mais de 100 mil até o início da campanha eleitoral. E essas pessoas, todo dia de manhã, recebem um material, um tema do dia. Uma orientação nem sempre é um vídeo pronto. Às vezes, você produz um conteúdo sobre esse tema, para quem tem facilidade de produzir. É um card, é um meme, é um vídeo, né? Para as pessoas replicarem nos seus grupos de zap, para as pessoas botarem nos seus perfis pessoais, tratarem daquele tema. É uma forma de você estimular que o tema seja tratado no dia. E nós já estamos conseguindo ter resultado, é lógico, né? Para chegar a 200 por hora tem que aquecer o motor antes. Estamos aquecendo o motor. Perfeito. Para encerrar, a Letícia Ferdinandi, que sempre participa aqui, está perguntando se o senhor um dia vai se candidatar à presidência da República. Eu já me candidatei a presidente da República em 2018, não tive um bom resultado, foi uma eleição duríssima, aquela lá, foi a eleição que elegeu o Bolsonaro presidente do Brasil. Agora, o meu foco nesse momento é reeleger o presidente Lula. Né? Depois, o futuro a Deus pertence, né? Mas eu acho que é cada dia com a sua agonia. Eu acho que hoje o Lula representa, vamos dizer assim, uma barreira de contenção contra o fascismo no Brasil. Uma barreira de contenção contra o colonialismo no Brasil. Contra o autoritarismo no Brasil. É muita coisa o que está em jogo nessa eleição. Mas, de ser franco, essa não é uma eleição Lula contra Flávio Bolsonaro. Essa é uma eleição Lula contra Trump. O presidente dos Estados Unidos se colocou nesse lugar e foi e disse. Meu próximo desafio é a eleição no Brasil. Disse isso publicamente depois da eleição do Peru e da Colômbia. Né? Ele tem interesses neocoloniais no país. Isso não é retórica, gente. O Brasil tem 26% das reservas de terras raras no mundo. Só está atrás da China com 49%. A Índia, que é o terceiro colocado, tem 7%. Terra rara é a base da economia digital através dos semicondutores, ou seja, da inteligência artificial. E é a base da transição energética, para a placa fotovoltaica, para a turbina de energia eólica.
Então, veja, os dois principais vetores da economia do século XXI, que é o digital e a transição energética, parte das terras raras, dos ímãs de neodímio. E o Brasil, a base. Estados Unidos está em guerra fria com a China, que é o segundo colocado. O Brasil, eles consideram aqui o quintal deles. Esses caras querem tomar isso. Essa é a realidade. E aí tem alguém que acredita na história da carochinha que eles estão preocupados com as organizações criminosas, com a segurança de quem vive em Madureira, com a segurança de quem vive no Capão Redondo ou aqui no Sol Nascente. Ah, gente, tenha santa paciência. Alguém acha que o Trump está preocupado com isso? Acho que a Letícia quer mais saber se o senhor é a continuação do Lula. Veja, não, eu entendi a pergunta da Letícia. Agora, a questão é que eu acho que esse é um momento, e foi minha forma de responder, que a gente tem que se preocupar com agora. Nós estamos numa batalha muito decisiva no Brasil, por isso estou na coordenação de campanha do presidente Lula, por isso abri mão de ser candidato, né? Fui o deputado mais votado de São Paulo, mais votado da história da esquerda no Brasil, com 1 milhão de votos, e abri mão da candidatura para poder estar como ministro do presidente Lula, para poder estar ajudando na sua campanha, por entender que essa é a missão. Agora, depois, assim, veja, é natural que qualquer pessoa que esteja na política não por interesse, não para ganhar dinheiro, não para enriquecer, não para pedir 130 milhões para o Vorcaro, nem para ter jantar em Paris de 100 mil dólares pago pelo Vorcaro igual o seu Ciro Nogueira. Quem está na política por princípio, por ideal, porque acredita num outro mundo, acredita num futuro mais justo e não sei o quê, que, lógico, sempre almeja ter a oportunidade de realizar o seu projeto político, de ter o espaço para isso. Agora, isso não é uma questão de querer, não querer, de insistir, isso é uma questão muito das circunstâncias. O que eu defendo é que, após a eleição de 2026, o campo de esquerda progressista permaneça unido para seguir adiante este legado de mandatos do presidente Lula. O legado do lulismo, que é este legado que conquistou maioria em 90% das eleições presidenciais nesse século no Brasil. Ou seja, então esse é um campo político que não pode depois, no momento em que o Lula não for mais candidato, se destroçar. E aí nós temos que buscar trabalhar construindo unidade do campo. Por isso, Letícia, cada dia com a sua agonia, eu acho que esse é o momento de focar no projeto do Lula e também da gente pensar com muita maturidade o que é um projeto popular, de esquerda, soberano, para o futuro do Brasil, né? Pensar não só o que a gente já fez, mas pensar tudo o que a gente ainda pode fazer. Perfeito. Muito obrigada, ministro, pela entrevista. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou. Obrigada, Nath. Eu que agradeço, Carol Nogueira, repórter da coluna do Igor Gadelha, e ministro, muito obrigada, ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral aí do Governo. Obrigado, Nath, obrigado, Carol. Prazer estar com vocês aqui no Metrópolis. Valeu. Bom, isso tudo que o ministro falou já está separado lá no nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, e também os cortes todos nas redes sociais, é tudo @Metrópolis. Agora,